Martin Luther King, o filósofo, sociólogo e pastor que mudou a história do mundo no século XX. Quer saber mais? Vem comigo! Salve! Eu sou o Ibsen, esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia, e o assunto de hoje é o ícone do século XX, Martin Luther King. Mas antes de falar um pouco mais sobre ele, é a hora do salve! E se você também quer receber um salve nos nossos vídeos, é só deixar o seu comentário, curtir, deixar o comentário no canal. Eu vou estar anotando o seu nome e mandando um salve para você, como eu vou fazer com essa galera aqui. Olha só, o Guilherme Covatti, Giovanni Novaes, Lorena Almeida, Daniele Silva, Augusto Macedo, Pedim, Israel Silva, Gian, Adailton Dan, Thalisson Moraes e Lúcia Tomé de Souza. É isso aí, essa galera tá recebendo salve e você pode ser o próximo. Vamos nessa! Hoje eu vou estar falando de um dos grandes nomes do século XX, uma das personalidades que eu mais admiro, uma referência, obviamente, Martin Luther King. Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, sul dos Estados Unidos, filho de uma família de classe média negra. Seu pai era um pastor e ele logo cedo, nas escolas dominicais, aprendeu a palavra de Deus e também aprendeu a falar, a discursar em público. Martin Luther King viveu no sul dos Estados Unidos numa época em que vigorava o que nós chamamos de leis de segregação racial. Martin Luther King viveu nos Estados Unidos num período de tensão racial muito grande. Você sabe que em 1861 a Guerra da Secessão, ou seja, a Guerra Civil Americana, dividiu o norte e o sul dos Estados Unidos. O elemento fundamental dessa guerra era a libertação dos escravos. O norte desejava a libertação dos escravos, enquanto que o sul, onde se concentravam as plantações de algodão, de tabaco, e via na mão de obra escrava uma fonte de lucro bastante importante e a manutenção e garantia da mão de obra. O norte dos Estados Unidos venceu essa luta e os negros foram libertos em todo o território americano. Obviamente, a tensão racial não terminou. E como os Estados Unidos é até hoje federalista, e no século XIX, os estados sulistas adotaram as leis de segregação racial. A principal delas eram as leis Jim Crow, que tinham por principal objetivo separar o convívio entre brancos e negros. Ou seja, não era possível a união afetiva, a morar nos mesmos territórios, frequentar os mesmos lugares, usar os mesmos banheiros. E o fundamento legal dessas leis era a ideia de separados, porém iguais. E é nesse contexto que Martin Luther King se gradua em Sociologia e posteriormente faz o seminário de Teologia e conclui a sua formação acadêmica com um doutorado de Filosofia da Religião e Teologia Sistemática. Observe aí que a gente tem uma combinação tanto quanto diferente, né? Um sociólogo, filósofo e pastor. Ele é ordenado na Igreja Batista como pastor, mas Martin Luther King tem a sua incursão no mundo, na luta pelos direitos civis, a partir do caso Rosa Parks. Rosa Parks é uma mulher negra que se recusa a ceder o seu lugar no ônibus para um homem branco, o que era respaldado pela lei de segregação racial. Esse caso tem uma notoriedade muito grande e provoca um boicote dos negros aos transportes públicos. E Martin Luther King é um dos grandes nomes a encabeçar esse boicote. A luta de Martin Luther King se notabiliza e se soma a uma série de movimentos pelas lutas dos direitos civis, mas o que o diferencia é a ideia da luta pacífica, ou seja, uma revolução pacífica baseada na união e na conscientização. Martin Luther King é um admirador de Mahatma Gandhi. Isso, um pastor que sai da bolha e consegue perceber o valor de pessoas em outras áreas do conhecimento e da vida social, né? Ele vai à Índia em 1959 para estudar um pouco mais sobre ele, né? E Martin Luther King vai receber uma série de ameaças de morte e do próprio governo por conta da sua luta pelos direitos civis e também pelo fim da Guerra do Vietnã. É importante lembrar que nesse período nós temos também os Panteras Negras, Malcolm X,
que tem uma outra maneira de ver a luta pelos direitos civis, mas que respeitam Martin Luther King e a influência e a força que ele tinha sobre a comunidade negra. Em 1963, Martin Luther King vai promover uma mobilização nacional aos pés do Memorial Lincoln, onde ele profere o grande discurso I Have a Dream. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Em 1968, numa série de protestos dos coletores de lixo no Tennessee, onde eles viviam condições subhumanas de trabalho, Martin Luther King profere um discurso onde ele faz uma alusão a Moisés. Eu estive no alto da montanha, onde ele coloca uma série de situações que ele espera para os Estados Unidos do alto da montanha, como Moisés, que não entrou na Terra Prometida, mas viu a Terra Prometida. Martin Luther King diz que vê uma sociedade melhor, mesmo que ele não pudesse estar lá. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. E esse discurso é considerado um discurso profético, porque logo após esse discurso, ele é assassinado no Hotel Lorraine, em Tennessee, e o mundo perde o grande pensador e grande ativista cristão Martin Luther King. Seu suposto assassino é um ex-fugitivo da penitenciária do Missouri, mas até hoje isso é muito contestado. Normalmente eu não opino sobre as personalidades que eu trato no meu canal, mas entendo que as causas defendidas por Martin Luther King me são comuns, ou seja, é o meu lugar de fala também. E eu acho que o grande legado de Martin Luther King para a sociedade e também para a igreja, já que ele era um protestante, um pastor protestante, é o lugar da igreja na ação política. A igreja não deve estar do lado do poder, não deve ter uma ação eleitoreira, mas deve ter uma ação social e política em relação àqueles que são prejudicados, aos segmentos sociais que vivem injustiças. O Sermão da Montanha mostra que Jesus se importou com os pobres, com os que choram, com aqueles que têm fome e sede de justiça, com os oprimidos. E é esse o lugar da ação política da igreja, ao lado daqueles que precisam. E Martin Luther King deixou esse legado e essa lição para a igreja. Toda vez que a igreja se aliou ao poder, ou seja, teve uma ação política eleitoreira ou de ganhos, ela cometeu atrocidades incríveis. Mas toda vez que ela lutou pelos segmentos desfavorecidos, ela promoveu a justiça. Que esse seja o grande legado de Martin Luther King para a humanidade e para a igreja cristã também. Tamo juntão, espero o seu comentário, o seu salve. Tamo junto. Salve!